mal não se levantará outra vez. Aqui nós temos a imagem de um leão. Jesus Cristo é chamado de leão da tribo de Judá. Então é sobre ele, especialmente, que nós vamos pregar hoje. Porque Jesus Cristo, ele está trabalhando ardentemente para solucionar o problema do mal, o problema do pecado. Então nós vamos nos ligar agora na palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos ler alguns textos hoje. E eu quero mais uma vez orar com você, para que o estudo de hoje realmente possa surgir efeito em nosso coração. Deus e Pai, fale-nos por meio da palavra. Use todos os recursos que o Senhor separou e escolheu para essa transmissão. E que o Espírito Santo penetre o nosso coração, dando-nos entendimento e alimentando a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Eu fui pastor na fronteira do Brasil com o Paraguai. E no meu distrito fazia parte uma cidade chamada Amambai. Uma cidade muito apreciada pelo pastor, diga-se de passagem. Eu gostava muito de ir a Amambai. Ficava a cerca de 100 quilômetros da minha cidade, da cidade onde eu morava, que é Ponta Porã. E nessa cidade de Amambai, Mato Grosso do Sul, uma senhora piedosa, mãe de muitos filhos, uma senhora fiel, dedicada às causas de Deus. Ela contraiu uma enfermidade, ela foi acometida de câncer. E durante 6 meses, ela definhou na cama. Alguns meses antes dela falecer, nesses 6 meses, em uma das visitas que eu fiz a ela, os seus filhos me interpelaram. E eles estavam assim, quase revoltados. Eles estavam sem conseguir entender. E eles me cercaram então, vários filhos, e disseram: pastor, por que Deus não atende a nossa oração? Pastor, por que Deus está em silêncio? Pastor, por que Deus não nos ouve? Ele não se importa, Ele não responde, Ele não está atendendo a causa da mamãe. Então eu respondi a eles fazendo algumas perguntas. Eu disse assim: e o que vocês têm orado? E eles disseram: pastor, nós oramos muito pela cura da mamãe. Nós queremos que ela seja curada. Mas nós também oramos para que Deus faça a vontade dEle. E no final, pastor, nós pedimos: Senhor, se o Senhor não pode ou não quer dar a cura para a mamãe, que o Senhor leve ela para o descanso. Mas nós estamos aqui, pastor, impacientes, nós estamos sem compreender, porque Deus nem cura a mamãe e nem leva a mamãe para o descanso. E eu falei assim: vocês deram somente essas 2 opções para Deus? Pastor, mas são as 2 únicas opções. Ou ela se restabelece, ou ela descansa. O que não dá, pastor, é vê-la sofrendo. O que não dá, pastor, é entender que Deus quer vê-la sofrendo. E aí então eu perguntei mais uma vez: vocês estão orando para que a vontade de Deus se faça mesmo? Vocês têm certeza que vocês querem isso? E eles disseram sim. Eu falei: não, é porque vocês deram para Deus só 2 opções. Vocês deram para Deus a opção de curá-la ou a opção de levá-la para o descanso. E uma vez que vocês então pediram que a vontade de Deus fosse feita, vocês não acham que estão limitando demais as opções de Deus? A vontade de Deus talvez seja outra, que nós não sabemos. Eles ficaram sem entender, mas esta é uma questão que muitas pessoas às vezes ficam sem entender. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já se sentiu decepcionado alguma vez por ter uma oração respondida diferente da sua expectativa. E talvez eu fosse um pouquinho mais fundo com você. Talvez você já tivesse feito algum tipo de comparação com as respostas de Deus. Do tipo: Deus está respondendo as minhas orações diferente do que respondeu as orações de outras pessoas. Eu vou um pouquinho mais fundo hoje, e eu postei essa pergunta ontem nas redes sociais. Por que algumas pessoas estão sendo curadas da Covid-19 e outras não estão sendo curadas? Não estamos orando por todas? Deus não ama todas?
Por que Deus curaria umas pessoas e não curaria outras? São questões que muitas vezes ficam em nossa mente. Eu não pretendo responder profundamente todas essas questões, mas a reflexão de hoje nos faz pensar um pouco sobre os propósitos de Deus. E eu quero abrir a Bíblia com vocês no primeiro texto de hoje, que está em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. E esses dois textos, eles são a base da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia, eu vou esperar você pegar sua Bíblia e acompanhar. Você pode pegar uma caneta e riscar alguns textos ou algumas palavras, circular algumas palavras que eu vou destacar nesses dois versos. Há uma plataforma superior aqui nesses versos. Eu quero convidar você para olhar por meio de uma realidade aumentada, entende? Sairmos um pouco da nossa insignificância, da nossa existência finita e contemplarmos de maneira assim mais distante um pouquinho os planos de Deus, os propósitos de Deus. Colocarmos uma lente bíblica, uma lente espiritual, para olharmos de uma maneira mais ampla a maneira como Deus opera, como Deus trabalha pelos seres humanos. Nós temos aqui manifestado nesses dois versos a grandiosa graça e misericórdia de Deus. Nós temos manifestado aqui um resumo de um esboço do plano que Ele fez para nos salvar. E esse plano faz toda a diferença na nossa compreensão sobre o sofrimento humano. Acompanhe comigo a leitura desses versos. Verso 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Verso 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aparentemente, esse texto está mostrando a face do bem e do mal. Primeiramente do mal, no verso 27, que diz assim: aos homens está ordenado morrerem. E não está errado olhar esse texto como uma face do mal. Mesmo porque o salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos 6, verso 23. E a face do bem seria vista no verso 28, onde apresenta Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar ou retirar os pecados de muitos. A maravilhosa graça de Deus, o amor, a misericórdia são apresentadas aqui no verso 28. Cristo se oferecendo para retirar o pecado das pessoas. Normalmente nós vemos assim, a face do mal apresentando a morte e a face do bem, Jesus apresentando a vida. Mas eu quero considerar com você uma outra possibilidade. Não está errado, como eu disse, ver esse texto que fala sobre a morte como a face do mal. Mas eu quero apresentar uma realidade um pouco diferente. Algo que o Senhor pega, que o inimigo provocou, o inimigo produziu, e o Senhor pega esse mal, essa aparente face do mal, e transforma nesse verso aqui, numa bênção aos seres humanos, num presente aos seres humanos. Como eu te disse, eu quero convidar você a experimentar nessa manhã uma realidade aumentada. Porque esse texto está apresentando a morte como algo bom. E nesse texto, a morte é apresentada como uma bênção de Deus. Eu quero ler o verso 27 de novo com você, que diz assim: e assim aos homens está ordenado morrerem. Esta palavra ordenado, pegue uma caneta e circule essa palavra. E você pode escrever do lado dela essa palavrinha grega, apokeimai, com K, apokeimai. Essa palavra ordenado, ela significa ser guardado. Ela significa colocado à parte, ser reservado, estar à espera de alguma coisa. Nesse sentido, a morte então seria a morte eterna, como o salário do pecado, passou a ser, em Cristo Jesus, apenas um período de espera. Você percebe aqui que Jesus Cristo está transformando algo ruim em algo bom?
Nós merecíamos o salário do pecado, que é a morte eterna. Merecíamos ser aniquilados para sempre. Mas o Senhor agora, Ele transforma em bênção aquilo que o inimigo criou para destruir a raça humana, para destruir a criação de Deus. E a palavra de Deus agora diz então que aos seres humanos foi ordenado morrerem. Em outras palavras, aos seres humanos foi ordenado, ou seja, eles serão guardados para a morte, serão guardados para um momento específico. Para entendermos um pouquinho mais essa palavrinha apokeimai, nós precisamos lê-la em outros versos, e eu quero deixar marcado com você Hebreus capítulo 9, e ir com você para Lucas no capítulo 19. Lucas capítulo 19 aparece essa palavra apokeimai. 19, versículo 20. Então veio outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Eu guardei, apokeimai. Um outro texto está em 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, apokeimai, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você percebe que Deus pegou algo ruim, Deus pegou algo terrível, totalmente mal. Ele pegou a morte eterna, e transformou-a num momento de espera. Eu olho esse texto aqui de Hebreus, e eu quero voltar com vocês para Hebreus capítulo 9. Eu olho para esse Hebreus capítulo 9, versículo 27, e percebo a grandiosa misericórdia e graça de Deus. Ao invés de morrermos para sempre e nunca mais vivermos, nunca mais termos existência, por sua graça, o nosso Deus decidiu nos colocar à parte. O nosso Deus decidiu guardar-nos para o juízo, para uma ocasião em que Ele nos dará vida eterna ou morte eterna. Essas duas palavrinhas, vida e morte, vida eterna ou morte eterna, são as mais importantes para Deus. Deus se importa sim com a nossa vida, a vida passageira, mas Ele está mais preocupado com a nossa vida eterna. Ele se importa sim com a nossa morte, ou com o nosso descanso, o sono da morte, quando perdemos o fôlego da vida, mas Ele está muito mais interessado em resolver o nosso problema da morte eterna. Vida eterna e morte eterna são muito importantes para Deus. Isso precisa ficar registrado para nós. Um dos grandes problemas nossos é que normalmente nós aguardamos e ansiamos a presença de Deus na nossa vida, e nós oramos e clamamos e pedimos que outras pessoas orem por nós, ou por nossos entes queridos, quando estamos quase, ou quando estamos prestes a sermos guardados. Quando estamos quase indo à sepultura, quando corremos risco de morte. Então nós pedimos oração e nós clamamos, e está certo fazer isso, e Deus se importa. Mas muito mais do que isso, o Senhor quer que nós entendamos que esse ser guardado é algo bom, porque poderia ter sido pior. Ser guardado é uma bênção de Deus para nós. Mesmo sabendo que esperar dormindo seja bom, nós temos dentro de nós um impulso natural pela vida. Nós não queremos passar por esse momento. Nós nos agarramos com todas as nossas forças, e muitas vezes nós colocamos o Senhor contra a parede, como se o Senhor tivesse a obrigação de manter a nossa vida, manter o nosso ar, manter o nosso fôlego, porque Ele é bom. Então nós clamamos e nós brigamos com Deus. E eu quero convidar você a continuar clamando, continuar brigando com Deus, para que Ele realize o milagre da cura na vida de quem você ama e na sua própria vida. Mas nós precisamos entender o silêncio de Deus quando Ele não nos responde da maneira como nós esperamos. O Senhor está dizendo para nós essa manhã, queridos, que nós precisamos olhar para a vida e para a morte com a lente da Bíblia, com a lente da realidade aumentada.
para vermos além dos fatos, para vermos além do silêncio dele, para vermos além, em uma plataforma superior. O Senhor oferece para nós todas essas informações que enchem o nosso coração de esperança, ao ponto de concluirmos como Paulo: quer vivamos, quer morramos, somos teus. Essa compreensão é que nos dá fé, é que nos dá esperança, é que nos dá paz, é que nos dá tranquilidade, mesmo em face da morte. Abra sua Bíblia no segundo texto de hoje, Romanos capítulo 14. E eu quero ler os versos 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nem morre para si. Verso 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Em Romanos capítulo 6, verso 23, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso eu quero convidar você a olhar para a morte e para a vida com essa lente de Deus. Em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor fala sobre a vida. Ele fala em hebreu sobre a morte. Mas em João 10, ele fala sobre a vida, e há uma palavrinha grega aqui para a vida, para nos ensinar a respeito do tipo de vida que o Senhor quer nos oferecer, nos ofertar. E a palavra de Deus diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, diz Jesus, vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Essa palavra vida aqui, traduzida para o português, no grego é zoe. E essa palavra zoe não significa simplesmente vida ou estar vivo. Significa vida em abundância. Esse texto fala sobre morte e fala sobre vida. Esse texto fala sobre morte ao dizer que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aqui está apresentada a face do mal. E quem é o ladrão? Quem é o ladrão que vem nos matar e nos destruir? É o inimigo. No versículo 1, ele é chamado de salteador. No versículo 5 do capítulo 10, ele é chamado de estranho. E no versículo 12, ele é chamado de mercenário. O mercenário, esse ser estranho, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas esse texto não fala só sobre morte. Esse texto fala especialmente sobre vida, e a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para que tenhamos vida, para que tenhamos zoe. É uma vida diferente, é uma vida abundante. Diferente da palavra bios. No grego, a palavra bios significa uma vida biológica, essa vida diária que nós temos, essa vida presente, essa vida de existência ou subsistência. Há um texto aqui em Lucas 8,14, que apresenta a palavra bios, para você perceber a diferença. Em Lucas 8, verso 14, a Bíblia fala assim, sobre as sementes da parábola do semeador. A semente que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da bios. Os deleites da vida, essa vida corriqueira, essa vida do dia a dia que nós temos, esse fôlego que temos. Muitas vezes, queridos, nós oramos para que Deus nos dê este fôlego. Estamos muito mais preocupados com a bios, com a vida passageira, com a vida corriqueira, com a vida do dia a dia, do que com a vida eterna. E essa passagem é um exemplo disso. Quando a semente, a palavra de Deus, cai entre os espinhos, é um exemplo daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas a correria do dia a dia, a correria da vida, os cuidados e as riquezas e deleites desta vida, dessa vida passageira, acaba sufocando a palavra de Deus. A palavra zoe é diferente disso. O Senhor em João 10, versículo 10, nos oferece uma vida abundante, é uma vida espiritual, é uma vida no Espírito, é uma vida completa, absoluta, real, genuína, é uma vida ativa e vigorosa, é uma vida que nunca acaba.
O Senhor está querendo nos dar esse tipo de vida. Muito mais do que nos dar bios, o Senhor quer nos dar zoe. A vida que é só deste mundo, ela é passageira. Mas a vida daqueles que colocam a confiança em Deus é uma vida abundante, é uma vida eterna. É uma vida não apenas de uma existência. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus não realizou todos os milagres. Já lhe chamou a atenção esse fato? Jesus não curou todas as pessoas. Ele não curou todos os doentes. Jesus não transformou a pele de todos os leprosos. Jesus não abriu os olhos de todos os cegos. Jesus não curou todos os mudos. Jesus não ressuscitou todos os mortos. Há registros na Bíblia, em dias no ministério de Jesus, em que a palavra de Deus diz que Jesus curou todos os enfermos que haviam vindo até ele. Mas há outros registros em que Jesus não curou a todos. Um deles que me chama a atenção é o episódio de João 5, versículos de 1 a 15. Conta a história ali do paralítico de Betesda. Você se lembra dessa história? O paralítico estava ali há 38 anos. Há 38 anos que ele era paralítico. E o verso 3 do capítulo 5 de João nos indica que havia uma grande multidão de enfermos ali. Nestes pavilhões do tanque de Betesda, jazia uma multidão de enfermos. Havia cegos, coxos, paralíticos. Eles estavam esperando o momento da cura, porque eles acreditavam que o mover das águas daria cura a eles. E aquele paralítico estava há muito tempo ali. E ele não conseguia se lançar às águas, porque outros se lançavam antes dele. E Jesus entrou naquele lugar. E ele viu aquela multidão de pessoas, todas enfermas, cegos, paralíticos, coxos. Jesus amava fazer o bem. Jesus veio para fazer o bem. Ele veio para trazer cura. E quantas pessoas foram curadas naquele lugar? O texto bíblico afirma que apenas aquele paralítico. Apenas aquele. E ao ser curado, ele foi interpelado por algumas pessoas a respeito do que acontecera. E ele queria mostrar Jesus para aquelas pessoas. E ele procurou Jesus. E no versículo 13, diz assim, versículo 12 ainda, vamos pegar aqui o contexto. Perguntaram eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Versículo 13, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Jesus se retirou daquele lugar. Por quê? E o texto diz, porque havia ali muitas pessoas. É intrigante esse verso. Jesus saiu dali porque ali havia muitas pessoas. Mas todas aquelas pessoas estavam doentes, estavam enfermas, estavam cegas, estavam coxas, precisando de Jesus. E Jesus sai dali sem curar todas elas. Já lhe chamou a atenção isso? A multidão era composta de pessoas doentes, mas Jesus meio que vira as costas e vai embora. A Bíblia não diz que Deus não quer que nenhum dos seus filhos fiquem doentes. A Bíblia não diz que Jesus não quer que nenhum dos seus filhos morram. Mas a Bíblia diz, no verso 39 do capítulo 6 de João, que o Senhor não quer que nenhum dos seus filhos pereçam. Capítulo 6, versículo 39, a vontade de quem me enviou é esta, diz o Senhor, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, que eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus, que ninguém se perca. Deus está mais focado na nossa zoe, na nossa vida abundante, na nossa vida eterna, na nossa vida plena, do que na nossa bios, nessa vida passageira. Todas as curas de Jesus foram operadas nessa plataforma superior. É preciso olhar para as curas de Jesus com essa lente de realidade aumentada e vermos nas cenas do grande conflito, que faz parte dos planos de Deus, permitir à humanidade compreendermos as consequências do mal.
Eu fico imaginando se Jesus curasse todos os enfermos. Eu fico imaginando se Jesus curasse todos os doentes e se Jesus ressuscitasse todos os que morressem. Quase que não haveria sonho pela vida eterna. O plano de Satanás se cumpriria. Porque era plano dele enganar os seres humanos logo após a entrada do pecado, afirmando que eles viveriam para sempre naquele estado de pecado. Era plano de Satanás executar isso, mas ele não é o doador da vida. Ele não pode dar a vida eterna. Nem ele pode garantir a sua própria vida, ou a existência dos seus anjos maus, dos seus companheiros. Ah, se Deus curasse todas as pessoas, a todos os momentos, e nós não tivéssemos problemas, e nós não tivéssemos dores, e nós não tivéssemos lágrimas, e nós não tivéssemos sofrimentos, nós não entenderíamos quão mal o mal é. Faz parte do plano de Deus. Jesus nos dá bios, Ele nos dá vida, pensando em nos oferecer zoe, vida plena. E quando Jesus restaura a nossa bios, a nossa vida, dando-nos saúde, Ele o faz pensando em nos dar zoe, vida plena. Eu quero voltar para Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, no versículo 28, a palavra de Deus diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A palavra aguardar aqui, no finalzinho do texto, é a palavra apekdeshomai. É um palavrão em grego, né? E o que significa apekdeshomai? Significa aguardar ansiosamente. Aqui o texto está dizendo que o Senhor aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aqueles que aguardam ansiosamente. É ter plena expectativa a respeito de algo, é procurar por algo, é aguardar ardentemente. Essa palavra também aparece em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Vá comigo para Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 19. E essa palavra aguardar aparece aqui. E olha o que o texto diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa na criação de Deus, aguardando com ansiedade, aguardando com muita expectativa o quê? A revelação dos filhos de Deus. Toda a criação de Deus, os principados e potestades, todas as criaturas, todos os seres criados de outro mundo, todos os anjos, todos estão olhando para nós, seres humanos, aguardando com muita ansiedade o quê? A revelação dos filhos de Deus. Você já pensou o que significa essa revelação dos filhos de Deus? Que o universo está olhando para nós, aguardando ver. O verso anterior, que é o verso 18, mostra ou explica qual é esta revelação. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. O apóstolo Paulo entendeu, queridos, que o foco de Deus não estava na sua bios, mas estava na sua zoe. Não estava na sua vida presente, mas estava na sua vida plena. E essa vida plena o Senhor quer nos dar hoje, aqui e agora, para refletirmos, para revelarmos a glória de Deus na vida de outras pessoas. Há uma expectativa muito grande em todo o universo, aguardando a revelação da glória de Deus em nós. A glória de Deus em seus filhos. O apóstolo Paulo, ele é muito feliz em dizer: para mim tenho por certo. Gosto desse verso, queridos. Porque nós precisamos ter como certo isso. Que o sofrimento do tempo presente, que as dores do tempo presente, o luto do tempo presente, não pode ser comparado com a glória. Que glória? A glória a ser revelada em nós. Há uma ardente expectativa
A criação de Deus aguarda. Mas não é um aguardar simples, como eu disse, essa palavra grega significa aguardar com muita ansiedade, aguardar com muita expectativa. E é com essa mesma expectativa e ansiedade que os filhos de Deus aguardam a manifestação da salvação de Deus em nosso coração. Todas as respostas de Deus às nossas orações passam por esse filtro, passam por esse funil. Todas as manifestações de Deus é para que a glória dele seja manifestada em nós. E de certa forma Deus espera que os seus filhos também aguardem com a mesma ansiedade, com a mesma expectativa, como diz lá em Hebreus 9, 28. Nenhum dos milagres de Deus foge a esse propósito. Deus tem um motivo maior do que a cura, quando Ele cura. Vou repetir essa frase, bem de perto aqui para você. Deus tem um motivo maior do que a cura, quando Ele cura. Porque o foco de Deus não está na cura da nossa bios, da nossa vida passageira, ou do nosso fôlego de vida. Mas o foco de Deus está na nossa zoe, na nossa vida eterna. É por esse motivo que muitas vezes o Senhor fica em silêncio. É por esse motivo que muitas vezes o Senhor responde de maneira diferente quando nós pedimos. Antes de estar trabalhando para nos oferecer a cura para a nossa bios, o Senhor está trabalhando para eliminar de nós, de uma vez por todas, o pecado que nos impede de termos zoe. Quando entendemos esse plano superior de Deus, quando olhamos por meio dessa lente aumentada, essa realidade aumentada, nós passamos a ter paz em meio às provas. Nós passamos a não nos desesperarmos, até mesmo diante da morte. E eu quero dar um exemplo sobre a manifestação de Deus, quando Ele cura, o propósito maior dele. Abra a Bíblia em Marcos, no capítulo 5, é um dos exemplos bíblicos, sobre o propósito maior da cura. Marcos, capítulo 5, conta a história do Gadareno, ou Gerazeno, aquele endemoniado, terrível, espantoso, que tinha uma vida má, morava no sepulcro. O endemoniado de Gadara, ele passou a ter uma nova bios, uma nova vida, totalmente nova, porque o Senhor não restaurou apenas a bios dele, mas trabalhou na zoe dele, e deu a ele uma vida plena, aqui na terra ainda. E aqui no versículo 19 e 20, o Senhor diz para ele assim, aquele jovem queria seguir Jesus, falou assim, Senhor, eu quero ser seu discípulo. E Jesus diz assim, versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi, e começou a proclamar em Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Decápolis era uma região com aproximadamente 10 vilas, cidadezinhas pequenas. Você se lembra que Jesus foi pela primeira vez para aquele lugar, quando ele entrou ali em Gadara, e ele então realizou esse milagre na vida desse jovem, e expulsou os demônios da vida dele, e lançou os demônios nos porcos. Você se lembra a reação dessas pessoas? As pessoas que ali estavam, contaram para o povo da cidade, e toda Decápolis agora reagiu ao milagre de Jesus, e expulsaram Jesus daquele lugar. Jesus foi embora, e ele não conseguiu pregar o evangelho ali. Mas a cura daquele homem foi a salvação daquela cidade. Jesus foi embora, mas aquele jovem, cheio do poder de Deus, cheio de vida plena, cheio de zoe, cheio de vida abundante, cheio da presença do Espírito Santo, ele passou a testemunhar para aquelas pessoas. E Jesus volta pela segunda vez em Decápolis. E no capítulo 7 do livro de Marcos, fala sobre esse retorno de Jesus a Decápolis. Jesus voltou pela segunda vez a Decápolis. E Ellen White fala a respeito disso. E eu quero ler com vocês um texto espetacular. Eu vou colocar na tela para você acompanhar a leitura comigo. Desejado de todas as nações, na página 404. Olha o que Ellen White diz.
fora na região de Decápolis, que haviam sido curados os endemoniados de Gergesa. Ali o povo, alarmado com a destruição dos porcos, constrangera Jesus a retirar-se dentre eles. Escutara, porém, os mensageiros, por ele deixados atrás de si, e despertara-se o desejo de vê-lo. Ao chegar outra vez nesta região, muito povo se reuniu em torno dele. Você percebeu? O que levou Jesus a curar aquele homem não foi apenas de oferecer a ele um alívio temporário, mas oferecer a ele uma experiência eterna e torná-lo um missionário, um testemunho vivo para que os seus propósitos fossem cumpridos. Um outro exemplo, quando Jesus curou ressuscitou Lázaro, dando a ele uma nova vida. Ele deu uma nova bios para Lázaro. Ele queria que as pessoas crescem nele, de que ele é o doador da Zoe. Leia os milagres de Jesus com essa lente aumentada, observando esse plano superior. Em todos eles, o Senhor tem um propósito muito maior do que a própria cura. Por outro lado, observe aqueles que morreram por Cristo Jesus. Observem a libertação que não aconteceu de João Batista, que foi decapitado. Observe os mártires que entregaram a sua bios, entregaram o seu fôlego, à espada, aos leões, ao fogo, e Deus em silêncio sofreu com eles. Você não acha que esses mártires tenham orado para que Deus os livrasse, para que Deus os libertasse? Você não acha que esses mártires oraram por um milagre? Oraram pela proteção divina? Mas o silêncio de Deus os levou à morte. E parece que Deus não respondeu à oração deles, mas eu quero dizer que Deus respondeu sim. E a resposta certa a esses mártires fez com que eles não titubeassem. Foi porque Deus respondeu a esses mártires que eles não se desesperaram, que eles não perderam a confiança, que eles não praguejaram contra Deus, eles não questionaram a soberania de Deus. Pelo contrário, eles cantavam enquanto morriam. Eu posso imaginar uma possível resposta de Deus, como que dizendo para esses mártires: chegou o momento de vocês entregarem a bios de vocês, mas a Zoe, a vida plena de vocês, está guardada comigo, e eu darei a vocês no galardão eterno. É como se Deus estivesse dizendo a eles: a minha glória está sendo refletida na bios de vocês, porque vocês não têm apenas bios, apenas vida passageira, vocês estão vivendo uma vida plena. Então eu sou glorificado em vocês, para que toda a criação veja e me glorifique. E a morte desses homens foi um motivo de glória para Deus, ou ao nome de Deus, diante de todo o universo. E foi por conta do testemunho dessas vidas entregues que a igreja cresceu, e é por isso que eu e você hoje conhecemos o Evangelho. E aqui eu entro na parte final desse sermão: a eliminação completa do pecado. As curas que o Senhor não realiza hoje tem muito a ver com a maneira como Ele tratou o pecado desde o seu início. No livro Verdade sobre os Anjos, eu quero indicar que você leia esse livro, Verdade sobre os Anjos, de Ellen White. Ela tem algumas afirmações sobre o plano superior de Deus. Eu vou colocar na tela para você acompanhar alguns versos. O primeiro deles está em Verdade sobre os Anjos, na página 38. E ela diz: nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente o seu caráter, falando de Lúcifer. Esta é a razão porque Deus não o destruiu imediatamente. Se o tivesse feito, os santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça de Deus. Uma só dúvida quanto à bondade de Deus teria sido como má semente que produziria o amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isso foi poupado o autor do mal para desenvolver plenamente o seu caráter. Observem.
O Senhor poderia ter destruído de imediato o inimigo, Satanás, antes mesmo dele contagiar ou contaminar terça parte dos anjos. Deus poderia destruir de imediato Satanás e os seus anjos, antes que ele pudesse vir à terra para tentar os seres humanos. Mas a palavra profética diz, e eu vou ler aqui rapidamente para vocês algumas partezinhas. Esta é a razão porque Deus não destruiu imediatamente. Por quê? Porque nem os anjos fiéis estavam plenamente compreendendo o caráter mau de Lúcifer. E se Jesus destruísse Lúcifer com os seus anjos, uma pequena dúvida seria uma semente que poderia, ao longo da eternidade, fazer com que o mal voltasse a operar no universo. Por isso, Lúcifer foi poupado. Para quê? Para desenvolver plenamente o seu caráter. Todas essas enfermidades são revelação do caráter mau de Lúcifer, do mau caráter dele. No livro Verdade sobre os Anjos, observem na tela, página 62, sobre a queda do homem agora, diz assim: depois da queda, Satanás ordenou a seus anjos efetuarem especial esforço para fomentar a crença na imortalidade natural do homem. Depois de serem induzidos a crer nesse erro, levou-os a concluir que os pecadores viveriam em eterna miséria. Mas eu quero dizer a você, querido, que Deus está trabalhando muito para que esta verdade não seja incutida na nossa mente. E talvez seja por isso que Ele não nos oferece alívio do sofrimento. Na página 270, 270, ela diz assim, acompanha a leitura comigo: está chegando o tempo em que Satanás operará milagres diante de sua vista, pretendendo ser Cristo. Se os seus pés não estiverem firmemente estabelecidos na verdade de Deus, vocês serão afastados de seus fundamentos. E ela continua na próxima página, na página seguinte. E Satanás, rodeado de anjos maus, e declarando-se Deus, operará milagres de todas as espécies, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Você percebe que Deus é bondoso demais. Você percebe que Deus é cheio de misericórdia. Deus se importa com as nossas dores. Ele está disposto a nos oferecer cura. É o próprio Deus quem nos dá fé para crermos nele. Mas estamos observando nesta manhã que há um plano superior, uma realidade aumentada para tentarmos entender o aparente silêncio de Deus. Nós temos que ter em mente, queridos, que a obra de Deus não se resume a esta vida como a conhecemos. Não se resume à nossa bios. A obra de Deus é muito mais ampla do que imaginamos. Ele está tratando não apenas da eliminação das pestes e doenças que nos fazem sofrer, mas Ele está tratando da eliminação completa e definitiva do mal. Como diz Naum, capítulo 1, versículo 9, o mal não se levantará outra vez. A eliminação será completa. O mal terá mostrado a sua cara, terá mostrado as suas consequências, terá mostrado as suas dores, as suas lágrimas e os seus sofrimentos. E a consequência do pecado, ou as muitas consequências do pecado, terão sido percebidas, sentidas e experimentadas pelos seres humanos. Se Deus nos poupasse das consequências do mal, nós não entenderíamos quão pecaminoso é o pecado, quão pernicioso é o pecado. E eu termino com um dos textos mais impactantes de Ellen White a respeito da destruição final do pecado. Eu vou colocar na tela para vocês 3 slides, os últimos 3, onde apresenta aqui uma descrição final. E eu vou ler pausadamente com você. Acompanhe comigo a leitura. Mas agora, diz ela, chegado é o tempo em que a rebelião deve ser finalmente derrotada e descobertos
a história e caráter de Satanás. Ela está falando aqui sobre o período pós-milênio, o período que antecede a destruição final de Satanás e seus anjos. Em seu último e grande esforço para destronar a Cristo, destruir seu povo e tomar posse da cidade de Deus, o arqui-enganador foi completamente desmascarado. Os que a ele se uniram veem o fracasso completo de sua causa. Os seguidores de Cristo e os anjos leais contemplam a extensão total de suas maquinações contra o governo de Deus. É ele objeto de aversão universal. O próximo slide diz: Satanás vê que sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora. A acusação que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora Satanás se curva e confessa a justiça e sua sentença. E todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito agora foram esclarecidas. O próximo slide diz: apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, o seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo. Quase que em delírio, decide-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se por meio dos seus súditos e esforça-se por inspirá-los com sua fúria, incitando-os para uma batalha imediata. E agora olha só esse destaque que eu dou aqui: mas dentre todos os incontáveis milhões, está falando aqui dos perdidos, que seduziu a rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. O seu poder chegou ao fim, a sua ira se acende contra o Satanás, ou seja, a ira desses perdidos se acende contra Satanás e os que foram seus agentes no engano, e com furor de demônios voltam-se contra eles. Meus queridos, observem só a força desse texto. Satanás, ele terá êxito em enganar muitas pessoas, mas o texto profético diz que antes da destruição final do pecado, Satanás ficará sozinho. Até mesmo os perdidos reconhecerão que ele não tem poder, reconhecerão que ele não merece ser seguido, e como que endemoniados, como que iguais ao demônio, e não o seguirão na última batalha final. Essa será a última decepção do inimigo, queridos, de perceber que ele é um ser derrotado. Até os ímpios perdidos reconhecerão que o mal faz mal. É por isso que o pecado não se levantará uma segunda vez. O fogo descerá e consumirá a todos, e nós viveremos felizes para sempre. Ellen White termina o livro O Grande Conflito com uma das frases mais espetaculares que nós podemos ter. O grande conflito terminou, diz ela. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam luz e alegria por todos os domínios no espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Você tem dúvida de que Deus é amor? Se você ainda tem dúvida de que Deus é amor no momento de sofrimento, talvez Deus precise trabalhar um pouco mais com você, para que você o veja, para que você o perceba, para que a manifestação da glória dele se dê na sua vida. E quando sentimos isso, queridos, quando experimentamos isso, a vida passageira, ela não toma maiores proporções, sabe?
A vida eterna é mais preciosa do que tudo. E esse é o foco de Deus. Deus pode não curar um parente seu que está doente agora. Como não curou, por exemplo, o pastor Muniz, nosso amigo, por quem oramos. E glória a Deus pelo descanso do Muniz. Como não curou tantos outros. Como não curou meu pai, que morreu com 58 anos na minha adolescência. Num período que eu mais precisava dele. Mas a morte do meu pai cumpriu um propósito. Propósito eterno de Deus. O Senhor quer que nós aguardemos com muita expectativa essa manifestação dele em nós. E a irmã de Amambai, pastor? Aquela senhora que estava definhando na cama. Um pouquinho antes dela morrer. Cheio de feridas nas costas de ficar deitada. Cheio de dores, sem nunca reclamar. Momentos antes de morrer, dias antes de morrer, ela recebeu a visita do seu ex-marido. Seu ex-marido havia maltratado ela durante muito tempo. De maneira que os filhos se revoltaram contra o pai. E aquele homem, inesperadamente, sem avisar, ele aparece repentinamente na casa dessa senhora, irmã Delmira. E ele entra no quarto dela e se ajoelha ao lado do corpo dela. E em prantos lhe pede perdão. Você consegue entender? Quando oramos para que a vontade de Deus seja feita, Deus sabe o que é melhor para nós e para todas as pessoas que estão sob a nossa influência. E Deus vai usar a nossa cura, ou Deus vai usar a cura que Ele dá para nós, ou Ele vai usar até mesmo o nosso descanso para cumprir o seu propósito de oferecer vida plena às pessoas. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Cadito vai cantar uma música. E essa música faz uma pergunta. O que acontece quando muitas vezes nós não entendemos os porquês de Deus? Muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós fomos deixados sofrer assim. Parece que Deus esqueceu. Parece que Ele não se lembra. Parece que Ele deixou de amar. Mas a música diz: tudo tem um motivo para acontecer. Creia nisso. E Deus sabe o que é o melhor. Mesmo que você não entenda o porquê, espere em Deus. Deixe Deus operar em teu ser. Deixe que Deus faça a obra no seu coração. Mesmo que isso custe o sofrer, mesmo que você sofra, confie em Deus e Ele tudo fará. Confie em Deus, Ele tudo fará. Enquanto o Cadito canta essa canção, entregue-se a Cristo e deixe o Espírito Santo tocar você. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus se esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas
espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil e impossível. Deus o pode, Deus o pode fazer. Motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil e impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode fazer. Deus pode todas as coisas. Não há nenhuma dúvida de que Deus possa, Ele pode. Ele pode levantar o enfermo, Ele pode curar até mesmo enfermidades que não têm cura aos olhos humanos. Ele pode ressuscitar aquele que descansou. Ele pode todas as coisas. Mas a manifestação da vontade de Deus, ela é imperativa na nossa vida. Porque o que Deus mais quer fazer é nos dar a vida eterna. Quero convidar você a continuar crendo em Deus, continuar orando pelos seus queridos, pelos seus amigos, e sempre olhando por uma realidade aumentada, colocando verdadeiramente diante de Deus, para que a vontade dele seja feita, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos orar. Deus querido, abrir Tua palavra, Senhor, e ouvir a Tua voz traz para nós conforto e paz. Obrigado, Senhor, pela vida plena que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor quer aliviar as nossas dores, quer aliviar o nosso sofrimento, que o Senhor sofre conosco. Mas talvez, Senhor, o maior exemplo de entrega seja de Jesus Cristo.
no jardim do Getsêmani, quando sofrendo uma angústia terrível ao ponto de transpirar sangue, clamou a Ti que o Senhor retirasse dele o cálice amargo que ele não conseguia tomar. Ele manifestou a vontade dele, ele não queria tomar aquele cálice. Ele tinha uma natureza humana, e como ser humano, Senhor, não usando os seus poderes divinos, estava difícil demais tomar sobre si todos os pecados dos seres humanos. Mas ele terminou a oração dizendo: todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E o Senhor disse: sim, a minha vontade é que você beba o cálice. E Jesus Cristo bebeu o cálice e foi para a cruz. Ó Pai, obrigado por isso, porque foi um penoso trabalho, mas Ele mesmo ficou satisfeito em poder salvar a raça humana. Talvez haja cálices amargos para bebermos nessa semana, Senhor, mas dá-nos fé para tomarmos esses cálices, sabendo que o Senhor está permitindo para cumprir os Teus desígnios. E ao tomarmos os cálices amargos da vida, possamos, mesmo sofrendo, ficarmos satisfeitos ao percebermos o Senhor nos guiando nos detalhes da nossa zoe, da nossa vida plena que o Senhor está construindo em nós. Dá-nos, Senhor Deus, essa experiência diária e enche o nosso coração de paz em meio às provas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.